Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então hoje estamos caminhando aí para mais uma aula do nosso módulo de medição de variáveis físicas industriais. É a nossa segunda aula trabalhando com a variável de temperatura. No vídeo anterior tratamos somente conceitos básicos sobre a matéria, o comportamento dela, o que fazia aparecer o calor, entre aspas, o que realmente é a temperatura. E hoje aí nós já vamos entrar em nossa área técnica, que nós vamos falar sobre as nossas escalas, vamos dar início a trabalhar com alguns instrumentos voltados aí para a área técnica do módulo, saindo um pouco de conceitos básicos ali que vocês deveriam ter antes de começar. Ok? Então vamos falar aí primeiramente sobre as escalas de temperatura. Eu falei para vocês no vídeo anterior que a temperatura ela ia ser dada em uma escala, e quanto maior essa escala, ou seja, quanto maior estiver representado nessa escala, maior seria a temperatura, e quanto menor a representação nessa escala, também seria menor a temperatura. Bem simples aí o que eu expliquei para vocês. Então, as unidades ou escalas de temperaturas mais usuais, as unidades de medidas mais utilizadas, são o Fahrenheit, certo? Ela é dada pelo símbolo de F e falado grau Fahrenheit. Ela também é uma bem conhecida aí por vocês, quando vocês pegam o celular de vocês para saber, tá fazendo quantos graus em minha cidade hoje? Vocês vão encontrar aí Celsius, também é uma escala, uma unidade de medidas de temperatura muito utilizada. Temos o Kelvin e temos uma aí que eu creio que não é muito conhecida por vocês, que é a Rankine. Ela é representada pelo símbolo R. Então cada uma tem sua representação, e as mais utilizadas são de Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Essa aqui não é tanto utilizada assim, mas vocês podem encontrar também. No Brasil, diferente de outros países do mundo, no Brasil a unidade de medida de temperatura mais utilizada é a de graus Celsius, ok? Exceto quando vai se utilizar para estudo de gases, que é onde é utilizado o Kelvin, porque ela é associada aí com outras leis e fórmulas aí da física, da química. Eu gostaria de salientar a vocês que, assim como no sistema inglês, os Estados Unidos e os países que falam língua inglesa, eles vão usar unidades de medidas diferentes de todos os outros países do planeta, certo? Então, lá eles utilizam muito Fahrenheit, ok? Então, lembrem disso aí. Quando vocês pegarem algum livro, alguma apostila de algum instrumento que foi fabricado num desses países, possivelmente vai estar nessa unidade de medida e vocês vão ter que fazer a conversão. Então nós temos aqui a comparação entre Kelvin e Celsius, onde eu tenho o zero absoluto e na escala de Celsius em menos 273 graus. O zero absoluto em Kelvin, ela corresponde a menos 273 graus Celsius. Então, quando vocês forem trabalhar com isso, fiquem atentos quanto a essa diferença entre essas duas unidades de medidas, que são essa que é utilizada no Brasil e essa que é utilizada mundialmente, exceto nos países de língua inglesa, ok? Então, quando vocês ouvirem falar de zero absoluto, na escala Celsius é realmente o zero, e quando é na escala de Kelvin, é equivalente a menos 273 graus Celsius. Então tem que fazer essa comparaçãozinha entre uma e outra. Nós vamos dar mais ênfase na escala de Celsius, porque é a nossa unidade de medida na qual vocês vão mais trabalhar, é a mais utilizada no Brasil, não tem um porquê de ficar estudando tanto as outras unidades de medidas. É só fazer a conversão entre uma e outra, coisa muito simples. Vocês podem utilizar um algoritmo matemático para fazer essa conversão e exibir num supervisório, por exemplo.
Então vamos falar aí sobre os medidores de temperatura. Os instrumentos de medição de temperatura dividem-se em dois grupos, sendo eles aqueles que vão se basear nas alterações físicas dos materiais, tais como volume, pressão, etc. E nós temos exemplos aí, termômetro líquido, termômetro bimetálico, pressão, termopares. São aqueles instrumentos que vão estar diretamente ligados ao local que vocês querem medir a temperatura, ok? E temos aí os que nas termoelétricas, como diferença de potencial, resistividade, etc. Se vocês lembrarem da medição de nível, da medição de pressão, vocês vão lembrar lá que nós temos as medições diretas e medições indiretas. Vocês podem associar aí para ficar mais fácil de vocês terem um entendimento. Basicamente isso, uma medição direta e outra medição indireta. Então vamos começar aí na aula de hoje, nós vamos tratar aí sobre os termômetros, que são instrumentos de medição normalmente encontrados em campos. Nada impõe que vocês tenham termômetros montados em campo, com visor e campo, porém fornecendo sinal para uma sala de controle. Então vocês entendendo os princípios do termômetro vão entender o princípio de funcionamento de grande parte dos outros instrumentos de medição de temperatura. Então, os termômetros são os instrumentos dedicados à medição e indicação de temperatura, que eu falei para vocês, porque eles podem estar no campo através de um visor e, ao mesmo tempo, mandando o sinal para fazer a medição por uma sala de controle, por exemplo. Eles podem ser disseminados em diversas classes, então eu tenho diversos tipos de instrumentos, e sendo eles termômetros por dilatação de líquido, recipiente de vidro. Eu também posso ter a dilatação de líquido em um recipiente metálico. Posso ter termômetros de pressão por gás e pela dilatação de sólidos. Então, na aula de hoje, eu quero falar com vocês aí sobre os termômetros, que é o nosso primeiro instrumento de medição de temperatura que nós vamos trabalhar. Então, vamos aí para o primeiro, que é o termômetro de dilatação de líquido em recipiente de vidro. Então, ele é constituído de um reservatório cujo tamanho vai depender da sensibilidade desejada. Então, quanto menor o reservatório, mais sensível ele vai ser. Ele é soldado a um tubo capilar de seção, ou seja, comprimento, uniforme, tudo mais, e mais uniforme possível, e ele é fechado na parte superior. Normalmente aí esse reservatório a parte capilar são preenchidos por um líquido, e na parte superior do tubo capilar existe um alargamento que vai proteger aí contra uma sobretemperatura para o termômetro não quebrar, no caso de ultrapassar seu limite máximo. Então, após a calibração, a parede do tubo capilar é graduada em graus ou fração deste. Então, nós vamos fazer a calibração utilizando outro instrumento já calibrado, e com isso eu vou graduando ali o recipiente de acordo ali. Então, eu pego dois instrumentos, o que eu vou instalar e um que já foi calibrado ali, e vou aumentando a temperatura. No instrumento já calibrado, que eu estou utilizando para fazer a calibração, por exemplo, deu 30 graus. Eu vou no que eu estou instalando e marco ali naquela região 30 graus, e assim eu vou fazendo a calibração do termômetro no recipiente de vidro. Como eu falei para vocês, ele é constituído por líquidos, ok? E como cada líquido tem o seu ponto de solidificação e seu ponto de ebulição. Ebulição, lembrando que é o tempo no qual ele vai começar a passar do estado líquido para o gasoso. Então, ele pode ser de mercúrio, onde o ponto de solidificação dele vai de menos 39 e o ponto de ebulição a 357. E eu tenho aqui a faixa de uso dele. Temos o álcool étilo, também temos a faixa de uso dele e o tueleno. E também temos a faixa de uso dele. O mais utilizado aí é o mercúrio, pela sua grande faixa de medição, certo? Então aqui nós temos a representação dele, da proteção metálica, onde vai ficar em contato com o que queremos medir, o tubo capilar,
Aqui está escrito captar, mas capilar vai depender da nomenclatura da apostila de vocês aí. E a proteção metálica, certo? Que fica em volta do tubo de vidro. Então nós temos aqui alguns modelos de instalação da proteção metálica. E aqui nós temos a representação dele fisicamente real, ok? Então esse aí é o termômetro de dilatação de líquido em um recipiente de vidro. Nós também temos aí o termômetro de dilatação de líquido em recipiente metálico. Neste termômetro, o líquido ele preenche todo o recipiente e, sob o efeito de um aumento de temperatura, dilata-se, deformando o elemento extensível. Vocês lembrarem lá dos manômetros, onde eu tinha o recipiente em volta do tubo metálico ali, onde eu tinha a movimentação dele. O termômetro de dilatação no recipiente metálico vai se dar pelo mesmo princípio, onde eu vou ter o bulbo, onde vai ficar em contato com a temperatura, o local onde se vai medir a temperatura. Eu vou ter o líquido, e esse líquido ele vai dilatando aqui uma haste metálica. Essa haste metálica ela vai estar ligada à engrenagem, e como no manômetro eu vou movimentando a escala numérica ali, certo? Temos os termômetros de pressão a gás também. Fisicamente ele é idêntico ao termômetro de dilatação de líquido. Ele vai constar com o bulbo também, elemento de medição capilar, de ligação e tudo mais. A única diferença entre ele e o que nós falamos é que, em vez de se utilizar um líquido, nós vamos utilizar gases para poder fazer a dilatação da haste metálica no interior dele. Então nós temos a representação dele aqui fisicamente e a representação por dentro dele. Nós também temos o termômetro de dilatação de sólidos, certo? Sempre vão ser bimetálicos. E como que dá o funcionamento dele? Vai se basear aí no fenômeno de dilatação linear dos metais. O que eu quero dizer com isso? Que quando duas lâminas de metais de diferentes materiais são superpostas ou possuírem diferente coeficiente de dilatação, ou seja, os pontos de fusão deles ali são diferentes e tudo mais, ao variar a temperatura, o resultado será a fricção, ou seja, a movimentação do conjunto. Nós temos a imagem aqui que vai ficar bem claro para vocês. Então nós temos aqui duas hastes metálicas, uma de latão e uma outra de invar, certo? E com o aumento de temperatura, como o latão ele tem um ponto de dilatação um pouco menor, ele vai dilatar. E a dilatação ela vai ser maior na face de fora. Então vai fazer as hastes se movimentarem entre um e outro. Como que vai funcionar por dentro? Por dentro ele vai funcionar dessa maneira aqui. Como a haste metálica vai dilatar, ela vai ter uma movimentação aqui na escala. Esses tipos de termômetro eles são bem sensíveis. Então eu consigo medir pequenas variações de temperaturas com eles. Então esses são os principais tipos de termômetro que nós encontramos, certo? Na aula de amanhã nós já vamos falar de componentes elétricos, que é o que nosso curso tem. E já vamos começar a falar sobre ligação de alguns medidores, de alguns transmissores de temperatura. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.